it's hell but the only time that I be. Então eu vou te contar agora, Fênix, o que é o Tantra, o que é a massagem tântrica e qual é a base do Tantra, por quê? Tudo que você viu no Instagram do Padrinho, nos vídeos do Padrinho, tudo que você de certa forma desejou aprender, depende dessa parte aqui, que é bem rápida, é bem simples de entender, é bem fácil de aplicar. Como a gente sempre diz, a intenção sempre vai chegar primeiro. Eu preciso que você escute de coração aberto aqui, Fênix, essa parte para poder entender e refletir isso na sua cama, na sua vida, no seu toque, no seu olhar, na sua fala. Para começo de conversa, alguns pontos eu já falei no canal, por exemplo, a parte que o Tantra é uma filosofia milenar, você já deve ter escutado eu falar. Estou repetindo para caso você ainda não tenha ouvido. E que a massagem é a síntese dessa filosofia. Quando o Padrinho reapresentou o Tantra para o mundo, eu fiz o quê? Tirei a necessidade do toque íntimo, misturei a hipnose, o magnetismo e a massoterapia e descobri alguns outros detalhes que fizeram essa diferença daquilo que você realmente precisava aprender para ficar de jeito mais prático e sucinto. Agora que você já entende mais ou menos o que eu fiz nesse ano, eu vou te explicar o que é o Tantra na sua base. Porque essa base do Tantra a gente divide em 3 partes. Só que hoje eu quero te apresentar uma 4ª parte, um 4º conceito, para que você possa afiar ainda mais a sua intenção. A primeira parte representa o Deus Shiva, sagrado masculino, que é a representação da força, da criação e da destruição. A segunda parte é a deusa Shakti, que é o sagrado feminino, a deusa da abundância, da sensualidade, do sentido da prosperidade. A terceira parte é o Shava, que significa cadáver em sânscrito. No desequilíbrio de um dos polos, das polaridades, do sagrado masculino ou do feminino, a gente tem um ditado que diz que Shiva sem Shakti é Shava. A força sem sentido está fadado ao fracasso, à morte. E o 4º conceito do Tantra é a lenda da deusa Kali, que é a deusa da destruição, a deusa mais perigosa do hinduísmo ou do conceito tântrico, dependente de como você queira entender. Eu quero te explicar melhor agora qual parte para você poder ilustrar no seu dia a dia, na sua massagem, nas suas decisões, nas suas relações como um todo, esses conceitos que vão te trazer uma vida ainda mais prazerosa e poderosa. E diante disso, eu preciso te lembrar também que no Tantra a gente trata a Kundalini, a nossa energia vital, uma serpente de energia que mora no chakra básico e sobe até o 7º, como uma serpente muito poderosa que mora na base da nossa coluna e segue até o 7º chakra para se conectar com a força maior do universo, independente da sua crença, tá? E voltar a nós com ainda mais poder, convicção, amor e prazer. É por isso que o Tantra se diferencia muito do sexo tradicional, do beijo tradicional, até da venda tradicional. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, mas caso você ainda não saiba, fui vendedor a maior parte da minha vida. Então, eu vejo o quanto faz diferença até hoje, no momento que eu estou gravando essa aula para você, que eu acabei de chegar do shopping, quando se tem uma intenção clara, amorosa ou tântrica, até para vender. Diante disso, vamos combinar o seguinte: pensa sempre nessa intenção que eu estou te falando, que ela sempre vai chegar primeiro, essa intenção que eu estou te explicando agora sempre vai chegar primeiro e que a Kundalini precisa subir para encontrar o 7º chakra do universo e voltar para nós ainda mais forte. Show, minha Fênix? Você está conseguiram me entender até aqui? E qualquer dúvida que você tiver, por favor, escreve aqui no comentário da aula, me chama no Instagram. Você tem toda a liberdade de estar expondo o que você sentir em relação a esses conceitos. O Padrinho, inclusive, até te agradece demais. O exemplo clássico para a gente falar do sagrado masculino é o quê? Shiva representa o deus da criação e da destruição, um deus que morria várias vezes para proteger os seus, um deus que matava diversos demônios para proteger os seus nas guerras e tal. Shiva tem um conceito de força, assim como a constelação familiar fala do lado do pai, do lado masculino, que é sobre realizar, sobre penetrar, sobre isso, sobre fazer e também sobre destruir. Tudo que a gente tem de ímpeto, de força para poder colocar essa intenção de ir realizar alguma coisa, vem do masculino. Então, quando a gente olha para Shiva dentro de nós, porque a gente tem os dois lados, os dois sagrados, as polaridades, independente de ser homem ou mulher. Em alguns casos, esses sagrados predominam em certas pessoas, que alguém pode ter mais masculino, mais feminino, e a gente, com essa clareza, busca um equilíbrio saudável para aquilo que a gente ambiciona para a vida. Eu gosto de enfatizar isso, Fênix, porque o que você ambiciona para a sua vida pode ser diferente do que eu ambiciono. A gente pode ter vários pontos em comum, só que aquilo que você deseja depende da sua escolha. Independente de você ter mais energia masculina ou feminina, é sempre uma questão de escolha.
tá? Se você tem clareza que o sagrado masculino é essa parte da força, da proteção, da criação, da penetração e da destruição, o que você pode refletir sobre isso? Eu preciso de força para alcançar o que eu quero, padrinho. Como que eu vou seguir com essa força, sendo que eu não sabia o que era isso? Vou te dar um exemplo claro, só para talvez você tenha passado por isso ou possa lembrar de alguém. Sabe o menino que é criado com medo de demonstrar carinho e amor, de demonstrar laços, porque ele tem medo de ser julgado? Independente da criação, de onde veio essa crença. O homem que tem medo de abraçar, de demonstrar, de ser frágil. Sabe o cara que tá sempre querendo ser o fodão, sempre querendo ser o comedor. E um detalhe importante, que eu precisava ter comentado antes, mas vou manter aqui, tá? Por favor. No curso eu vou falar muito palavrão. Vou falar palavrão pra caralho, porque é isso que vai te passar a intensidade do que eu preciso que você entenda. Então, o homem que tem esse medo de ser, bunda mole, viadinho e tal, ele inibe a própria energia, a própria força de realização, porque ele pode sentir o impulso de cuidar, sentir o impulso de demonstrar, sentir o impulso de proteger um amigo, um parente, um filho, um pai, qualquer coisa que seja. Mas talvez pela cultura ele tenha sido inibido nisso, ele tenha sido proibido disso. E as mulheres também. Essa penetração de afeto pode ter sido inibida por alguma crença, atitude ou tipo de criação, e isso vai roubando a energia masculina. E se você quiser um exemplo melhor, pensa nos homens que não têm esse medo. Os homens que demonstram, que elogiam, que cuidam, que vão, que fazem, que realizam pra caralho, sem medo de nada. Sem medo de julgamento. Como são esses homens? Para você, homem que está me ouvindo, se você trata o seu amigo bem, quando você é assistido por uma deusa, quando você é percebido por uma deusa, a mensagem inconsciente diante disso é o quê? Se ele trata o amigo dele assim, como que ele me trataria? Melhor ainda. Mas se você trata o seu amigo mal, fica naquela, porra, viadinho, caralho. Você trata o seu funcionário mal, porra, faz o negócio direito, caralho. Você trata a sua esposa mal, irmão, não adianta continuar projetando esse trauma e alimentando esse medo. Por favor. E você, Deus, que está ouvindo, que talvez conviva com alguém assim, que talvez esteja junto a alguém assim, saiba que isso é um detalhe muito perigoso, porque a pessoa que projeta esse medo, esse ódio, essa parada meio perigosa de não demonstrar afeto, está ferindo o próprio sagrado masculino. E o acúmulo desse ferimento gera uma hemorragia emocional que muitas das vezes se torna difícil de tolerar. Se o homem te trata mal, trata o amigo dele mal, trata quem quer que seja mal, por essa crença de que o masculino tem que ser fortão, fodão sempre, ele perde uma energia que nem sempre ele recupera. Isso também serve para as deusas, porque quando a mulher quer trabalhar, quer realizar, quer fazer, quer cuidar, quer proteger, tá tudo bem também. Você não precisa ser a princesa do universo toda vez, sabe, Deus? Eu prometi para vocês no começo que me referiria a vocês como fênix, só que eu preciso, em alguns pontos, dizer deusa ou tubarão, só para poder remeter o exemplo. Espero que você me entenda e compreenda até aqui, porque o sagrado masculino, que é para criar e destruir, ele está presente em ambos os gêneros, independente de ser heterossexual ou homossexual. Qualquer relação, qualquer interação profissional, familiar, social e amorosa tem a dependência do sagrado masculino para poder ir adiante, para poder penetrar um novo patamar, para poder penetrar um novo nível de demonstração de carinho. Então, é muito fácil quando a gente traz uma lenda holística do hinduísmo, meu Deus, um Deus Shiva poderoso, fortão, fodão, caralho, para um exemplo simples, de saber que eu cuido do meu sagrado masculino quando eu cuido de quem está ao meu redor, quando eu não hesito em demonstrar carinho, amor, em elogiar, em fazer para que o outro se sinta melhor sempre. E é disso que o padrinho fala quando ele fala sobre tratar todas as pessoas da melhor maneira possível. Por quê? O problema não é você ter um coração bom e usar a força para isso. Usar isso com força. O problema não é o coração bom. O problema é esperar algo disso. Você consegue me entender, Fênix? Não interessa se você foi um homem muito forte, se você foi uma mulher muito forte, se você sofreu com isso e tal, o seu coração é proporcional ao seu poder. Falei disso num vídeo no YouTube também, não sei se você já viu, mas grandes gestos, grandes filtros. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe o nosso sagrado masculino, para poder se fortalecer e ter cada vez mais sentido naquilo que a gente está buscando, na vida como um todo. A força sem sentido não está fadada ao fracasso. Então eu entrego, eu me fragilizo, eu sou transparente, eu não sou hesitante, justamente para que ali haja ainda mais força cada dia mais. Quando eu digo que o maior poder do homem é a própria fragilidade dele, é porque, Fênix, fazer o papel de homem intocável, poderoso, fuderoso, que carrega o mundo nas costas toda vez cansa. E por esse cansaço de tentar ser o fodão sempre, o machão sempre, o intocável, o durão sempre, que a gente perde o equilíbrio do sagrado feminino, o sentido da nossa força. E a força se limita ali, até que ela se perca para sempre. Você consegue me entender? Quantos homens estão perdidos ainda, sem força, porque achavam que precisavam carregar o mundo nas costas. Você não precisa, nem como homem, nem como mulher. A gente vai buscar sempre, em cada escolha, defender o equilíbrio que o Tantra propõe.
E diante disso, eu preciso te falar do sagrado feminino, que é o seguinte. Representado pela deusa Shakti, o sagrado feminino fala sobre a sutileza, sensualidade, prosperidade e abundância, o sentido das coisas. Nossa ideia do Tantra, que reside dentro de cada um de nós, é aquela que acolhe, que prospera, que traz o sentido para tudo. No caso das mulheres, que naturalmente têm essa energia feminina predominante, não generalizando, mas você consegue me entender que pode ser um parâmetro bom, é incrível poder reconhecer o quão forte, deusa, é o sentido que você traz para a vida dos homens. O quão forte, o quão importante, o quão intenso, magnífico, incomparável é o sentido que o feminino traz para a vida dos homens e de todo mundo. Quando a gente encontra esse sentido na força, a força se expande. Toda a realização se materializa. Tudo que a gente precisa acontece. Então, naturalmente, a mulher que se reconhece como deusa, ela filtra qualquer tipo de merda que esteja abaixo disso. Porque se no Tantra nós vamos aprender que o divino reside em nós, como que eu vou me enxergar como deusa, como divino, como Deus e tolerar probleminha de merda, tolerar tratamentos de merda, tolerar termos de merda? Você consegue me entender? Muito provavelmente você já leu os livros do Padrinho e você viu lá que termos importam justamente por isso. O feminino, no menor sinal de desrespeito, ele corta aquilo que não está condizente com a sua divindade, com o seu poder e com o seu sentido. O homem que fere o seu feminino, que precisa ser acolhido, que precisa ser abundante, que precisa ver sentido, ele está naturalmente tirando o sentido da própria força. E é onde a gente fala de relacionamentos abusivos. As mulheres que ferem esse feminino, tentando tolerar, relativizar, fazer qualquer coisa com um relacionamento que fere o feminino dela, está tirando a própria força. E é por isso que é importantíssimo reconhecer em ambos os gêneros o que é o sagrado feminino, o que é o reconhecimento desse sentido, desse poder. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu amo o que eu amo? Você consegue me entender, Fênix? Já vou te falar sobre polaridades invertidas, mas preciso que você reflita sobre isso. O quão acolhedor era a barriguinha da mamãe? Eu falei disso no Cativar, se não me engano. O quão acolhedor era ser o príncipe da mamãe, a princesinha do papai. Por que a gente vai tentar ter força para realizar a nossa vida, ter independência emocional, ter realização, poder, prazer, plenitude pra caralho aqui, no Efeito Fênix Reborn, se eu tô esquecendo como é bom ser frágil, como é bom ser acolhido e ser acolhedor também? Vocês conseguem ilustrar dentro da mente de vocês o quanto esse equilíbrio é bom pra caralho? O quanto você precisa entender logo, o quanto antes, caso ainda não seja a sua realidade, que esse acolhimento do feminino está presente em ambos. E quando a gente relativiza qualquer fato, a gente abre margem para perder muita força. Por quê? Até certo ponto na história, a sociedade era matriarcal. Era tudo feito para a mulher, pela mulher, com a mulher. Era sempre no sentido feminino. Devido a diversos fatores, eventos históricos infelizes, essa chave se inverteu, os homens esqueceram quanto eles precisam das mulheres. As mulheres talvez tenham esquecido o quanto precisam de si mesmas, o quanto elas precisam encarar os próprios demônios, requeimar coisas que não interessam para poder viver a plenitude da divindade que elas realmente são. E diante disso, quero te contar uma história, Fênix, caso você ainda não tenha lido no preliminar ou ainda não saiba, que no Tantra existe uma lenda sobre o elixir da vida. Esse elixir, como dentro de cada mulher existe uma deusa, é aquele líquido produzido pelo corpo da mulher, que quando ela se alegra, se sente honrada, protegida, desejada, respeitada, contemplada, esse líquido se produz naturalmente no corpo dela. Para nós do Tantra, quem não bebe desse líquido se torna um espírito sem luz, e é por isso que a gente chama ele de elixir da vida. Estou te dando esse exemplo de sagrado feminino, Fênix, só para você poder expandir um pouco a sua percepção de que a gente fala de anatomia, de fisiologia. A mulher que se sente excitada, ela naturalmente vai se lubrificar para receber o homem na penetração, mas o Tantra vê isso como uma deusa contemplada, respeitada, que se sente protegida e pode se entregar para dar o elixir da vida para quem vai beber dele. Como a gente diz que quem não bebe desse líquido se torna um espírito sem luz, pensa bem no ser humano que não se prepara antes da penetração. Pensa bem no homem que não gosta de fazer oral na deusa dele, na mulher dele. Pensa bem no repúdio que existe em fazer ou receber oral, se isso não trava certas partes da nossa vida como um todo. O homem que não se entrega ao máximo na intenção de estar realmente contemplando uma deusa enquanto faz o oral nela, enquanto chupa ela com muita vontade, com sentimento de euforia, como que ele lida com o restante da vida dele? É o cara que está sempre prosperando, ambicionando, revigorado, ambicioso? Ou é um cara que tá tudo bem, que se o mundo acabar em barranco ele morre encostado e tá tudo bem? Cria empresa, quebra empresa, cria empresa, quebra empresa, pula de um emprego no outro, porque o sentido do feminino de se revigorar ali não foi ensinado, ou talvez foi repelido por algum trauma. É por isso que tem bônus especiais falando de traumas e bloqueios para vocês. Você consegue entender, minha Fênix? É muito importante ter essa clareza de sagrado feminino, porque aí a gente evita o terceiro, que é o Shava, a morte, a ausência desse sentido.
Se a força sem sentido está morta, eu evito essa morte dentro de mim e dos meus. Meus que me refiro são funcionários, colegas de trabalho, trocador de ônibus que me atende, qualquer pessoa que eu interaja, para que eu sempre torne o dia daquela pessoa um pouco melhor do que seria sem que ela tivesse me encontrado ou me escutado. A noite da pessoa com a qual eu durmo sempre vai ser melhor do que teria sido se ela não tivesse me encontrado ou me tocado, porque eu penso no sagrado masculino e feminino como um grande parâmetro para levar o elixir da vida e toda a intenção que vai se refletir na massagem, no chocolatinho, no sexo, em tudo, mas com a base da intenção clara e evidente, para lembrar sempre que ela sempre chega primeiro. E, como a intenção sempre chega primeiro, Fênix, eu quero te contar, caso você ainda não conheça, uma versão das lendas de Kali, a deusa da destruição. Talvez você tenha escutado outra versão, talvez você tenha escutado outra lenda, e de todo o meu coração, você sabe, por já me conhecer e estar aqui dentro, que eu não me importo, tá? A versão que eu escutei, vi um sentido e senti imensamente de compartilhar com você é a seguinte. A lenda diz que Shiva guerreava contra um demônio para proteger sua deusa e que cada vez que ele matava esse demônio, que ele cortava esse demônio, do sangue do demônio nasciam outros. Pensa bem nessa parte. Shiva, guerreando contra demônios, fazia a sua espada cortar, a sua mão cortar esses demônios e do sangue deles nascia outro. Até que Shiva, em certo ponto da situação da lenda, que eu não vou estender muitos detalhes, pode pesquisar depois para poder assimilar, invocou Kali, a deusa mais obscura, a deusa da destruição, para que ela pudesse ajudar. E a lenda diz que ela bebeu todo o sangue dos demônios para que desse fim àquela luta. Ela engoliu aquilo, tomou para ela, encarou aquele demônio, fez dele parte dela, para que ele pudesse vencer a guerra, a batalha com aquele demônio, ou com aqueles demônios, do jeito que você preferir interpretar. Essa parte é uma parte que eu ainda não tinha repassado no curso, porque eu conheci essa lenda há pouco tempo e vi no último ano, desde a última versão do Efeito Fênix, um sentido diferente para ela, até que hoje eu senti de colocá-la aqui. Quando você olha para a sua força tentando matar algo que sempre volta, que sempre renasce, até que você engula aquilo, até que você aceite aquilo e acabe de vez com esse sofrimento, com essa luta, com esse sangramento para proteger a sua deusa, a vida tende a ser muito complexa. A gente tende, você já reparou, Fênix, o quanto a gente tende a estar sempre lutando contra os mesmos demônios? Até que vem Kali e na destruição literal desse problema, dessa batalha, desse trauma, do que quer que seja, ela vem e engole aquilo. Ela vem e aceita aquilo. Ela vem e diz, não interessa o que acontecia, a partir de hoje não é mais assim. Eu quis te apresentar a Kali, caso você ainda não conhecesse aqui, Fênix, porque a gente precisa inevitavelmente, encerrar as batalhas que não são nossas, que não demandam mais a nossa energia, que não merecem mais o nosso esforço. Quantas batalhas a gente está travando no sexo, no prazer, no relacionamento, no emprego, na vida, na família, em todas as interações que não são mais nossas e estão roubando as duas primeiras partes do nosso sagrado, trazendo só morte. Você consegue entender o quanto encarar essa realidade, o que rolou mesmo, é importante, vital, incrível? O quão poderoso é engolir mesmo, beber mesmo o sangue do demônio, daquilo que te aconteceu, para que você possa realmente vencer aquilo? Essa quarta parte, essa lenda do Tantra, vai servir para uma reflexão que já começa aqui a requeimar alguns conceitos. Se você veio para o Efeito Fênix achando que era uma chave, uma hora para poder, de repente, ai, padrinho, não, beber desse sangue é muito importante. Engolir, integrar, saber o que te atormenta é muito importante. Porque até o final desse curso, aí sim, você vai poder requeimar e viver aquilo que o Tantra te promete. A vida de prazer e poder que você deseja e merece.